Bom dia! Bom dia! Yes, nós temos bananas para dar e vender. A marchinha carnavalesca, composta por João de Barro e Alberto Ribeiro, em 1937, expressava a importância da banana na época. Quase 90 anos depois, a gente diria também que, nós temos melão, uma das frutas mais exportadas pelo Brasil atualmente. A tecnologia de produção do melão é o tema da reportagem especial de hoje. Cerca de 1 milhão de melões saindo quase todo dia de fazendas que ficam no meio do sertão nordestino. O melão brasileiro cruza a fronteira e chega até a Europa. O Globo Rural mostra a produção da fruta nessa região que é quente, seca e com a maior parte da água salgada. O melão está dando uma cara nova para um pedaço do sertão nordestino. De fazendas que ficam na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, saem quase 1 milhão de frutos por dia. Uma produção que venceu os desafios do semiárido e conquistou clientes em várias partes do mundo. Bom dia, tudo bem? Você sai que horas de casa? 5h20. Vocês param quantas vezes pelo caminho? 12 vezes. Chega na fazenda? 6h30. Toda a vida tem que ser no horário certo. Primeira safra agora que eu estou trabalhando. Entrei esse ano, sou novato aqui. Vai fazer 2 meses. Fazer 1 ano e 6 meses. É assim logo cedo que começa a rotina nesse canto do Nordeste. Estamos numa região que abriga os municípios de Mossoró e Icapuí, divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Por aqui, a colheita do melão atrai trabalhadores de vários municípios dos arredores. Para mim, assim, é um trabalho fácil, né? A gente já está acostumado. Aqui não tem segredo, não. O cara se abaixar aí. Rapaz, tem que ter uma coluna boa. Mas como eu sou pequeno, aí ajuda mais um pouco, né? Como é baixinho, é mais fácil. Produzir frutas em lugares muito úmidos, que chove demais, sempre é um problema por causa das doenças, fungos, bactérias que acabam desenvolvendo, então atrapalha a qualidade, o aspecto visual, a vida de pós-colheita. Então aqui tem um grande diferencial que nós estamos numa região semiárida, portanto essa condição climática é um aliado da gente, é verdade, nós estamos aqui porque é um lugar seco e também é um lugar que a gente tem bastante mão de obra abundante, quase uma pessoa por hectare na média. Uma única empresa é responsável pela maior parte do que é cultivado por aqui. Em época de colheita, ela chega a empregar 7.500 pessoas. Ulisses é uma delas. Está aqui há 17 anos. O pai dele era motorista do ônibus que leva os trabalhadores para as fazendas. Às vezes eu vinha com ele e comecei a conhecer a cultura, fiquei muito curioso, né? Despertou aquela curiosidade em mim em atuar naquela área. O interesse levou Ulisses a estudar agronomia. Ele se tornou estagiário na fazenda e atualmente é um dos principais gerentes. A vida dele e de toda a família mudou. Sinto assim que a cada ano, cada safra, as coisas vêm melhorando. A gente vai ficando cada vez mais satisfeito com aquilo que a gente se tornou, né? Hoje, a empresa é uma das principais produtoras da fruta no mundo. São 12 fazendas espalhadas pela região e outras 4 no Piauí e em Pernambuco. Delas partem por semana 400 contêineres carregados de melão. 70% vai para fora do país. Para garantir a qualidade no transporte, os donos resolveram alugar 6 navios equipados com câmaras frigoríficas. A mercadoria segue para a América do Norte, países da Europa e do Oriente Médio. Segundo os sócios, o faturamento da empresa atinge 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. De 600 a 700 milhões são investidos na operação, do plantio à venda. Para se exportar uma fruta, você tem que seguir várias normas. Por isso é importante começar o processo muito bem feito, inclusive proteger essa planta ao máximo que você conseguir. Para entender como o melão se tornou tão importante nesse canto do país, a gente tem que voltar no tempo. Tudo começou no início da década de 90, com esse senhor aí, o paulista Carlo Porro. Com 17 anos, saí de casa, comecei a comprar e intermediar frutas, exportando frutas para a Itália, através de um amigo italiano. Meus contatos iam nas caixas de papelão e um desses clientes acabou me ligando querendo melão. Me informei onde era a região produtora de melão
vim para cá, comecei a comprar e vender de produtores. Um desses produtores tomou uma chuva, melão não aguenta com chuva, perdeu a safra e eu vim para cá para ver como é que a gente acertava. E esse produtor virou para mim e falou que posso pagar essa dívida com essa terra. Nessa negociação, Carlos estava acompanhado de um advogado, o Luiz Roberto. Como os dois precisavam do dinheiro, ali mesmo aceitaram a proposta do agricultor para quitar a dívida. Carlos e Luiz Roberto acabaram se tornando sócios. Era o começo de uma nova etapa da vida deles no sertão do Nordeste. Foi uma mudança de vida radical. Vim aqui para o interior do Rio Grande do Norte, na divisa com o Ceará, saindo da capital, né, de São Paulo. Realmente foi uma coisa assim, totalmente fora de qualquer projeto e plano. Eles começaram do zero. Foi o dia a dia que trouxe o aprendizado sobre o cultivo do melão. Aos poucos, pegaram o jeito e o negócio começou a prosperar. Anos depois, eles conheceram Richard Miller, agrônomo que levou conhecimento técnico e se tornou o terceiro sócio da empresa. A gente mudou também a forma de produzir no campo. A partir desse momento, a gente introduziu o plantio de melão através de mudas. A união do talento de cada um, eu acho que fez a gente prosperar. Mas afinal, como esse trio encontrou a fórmula certa de produzir melão no semiárido? Hora de ver na prática como as coisas são feitas por aqui. A produção de melão começa com o plantio em bandeja. Nós temos um local aqui que tem umas máquinas que fazem o semeio automático. As meninas aqui fazem apenas um ajuste fino das sementes que caem fora do lugar. Depois, essas bandejas já com a semente vão para as câmaras de germinação. Na casa de germinação, a gente controla a temperatura e a umidade. Das câmaras de germinação vem para aqui, que são as estufas. Aqui na estufa a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a parte de irrigação, com a parte de água, né? E com os cuidados para não ter ataque de pragas nem de doenças. Esse plantio resulta depois numa muda. De 8 a 12 dias por aí, essa muda vai para o campo. E aí aqui no campo o que acontece? O que é feito? Elas são transplantadas imediatamente. O trator puxa um equipamento com as pessoas sentadas e elas vão transplantando, cada um vai transplantando em um canteiro. E logo após o transplante, elas são cobertas com uma manta, que é para proteger a plantinha de insetos, viroses. Esse trabalho alia mão de obra humana e mecanização. Não apenas a manta protege as plantas de pragas, existe um trabalho minucioso para evitar estragos. O oídio, doença causada por um fungo, é combatido com variedades resistentes de melão e com enxofre em pó. Mas essa não é a principal preocupação. O grande problema por aqui é uma praga. A principal praga da cultura do melão hoje é a mosca minadora. Ela é responsável por danos diretos na folha do melão. Como é que vocês controlam essa praga? Hoje, a principal controle da mosca minadora é através de uma vespa. A gente libera nas áreas uma quantidade de 2.500 a 5.000 indivíduos dessa vespinha por hectare. E elas são capazes de percorrer toda a área à procura de seu alimento, que seria a larva minadora. Ela mata a larva. Com todos esses cuidados, do transplante da planta até a colheita, vão de 55 a 75 dias. Depende do tipo de melão. Por aqui, são 7. O mais comum é o amarelo, responde por metade da produção. Aí, de novo, um trator puxa uma grande esteira, onde os trabalhadores vão botando as frutas maduras. A faca tem que estar afiada, é? Rapaz, tem que estar burro para cortar aqui. Os melões, então, são levados para um galpão. As frutas passam por 2 processos de limpeza. Primeiro, num tanque que tem água com cloro. E depois, em esteiras com escovas mecanizadas. Como é que é feito esse controle para garantir que a fruta que sai aqui do sertão chegue à Europa, por exemplo, com a mesma qualidade? O início do controle é feito em campo, quando o pessoal faz as avaliações de colheita, para garantir que aquela fruta chegou no BRICS correto, que é o teor de açúcar da fruta.
Então, a fruta tá boa, tá na especificação, tá com o Brix correto, aqui dentro a gente vai selecionar a fruta de cada cliente. O que você faz exatamente aqui? Eu seleciono o melão, boto nas caixas. E o que tá achando da atividade, do trabalho? Vai, tô achando bom. É legal, não é muito esforçado e é fácil aprender. Sempre difícil que tem que ter a sua responsabilidade, né? Tem que ter atenção. Atenção também no que tá fazendo, que é pra fora, né? Esse fruto tem que ser com qualidade, né? Os melões são então armazenados em câmaras frias a temperaturas que podem variar de 3 a 14 graus, dependendo da variedade. Daqui, caminhões refrigerados levam as frutas para outros estados do país e portos no Ceará e Rio Grande do Norte. E aí você já sabe, as frutas vão para diversos lugares do mundo. Tem safra uma vez ao ano. Para regenerar o solo, eles fazem rotação com leguminosas, forrageiras e sorgo. Depois, começa tudo de novo. Enquanto isso, na lavoura, a cabeça já está na próxima safra. Hora das abelhas entrarem em campo. No período de floração da cultura do melão, a gente coloca ao arredor das áreas uma quantidade de 3 a 4 colmeias por hectare. Essas abelhas serão as responsáveis por a polinização das flores e, consequentemente, a formação dos frutos. O melão sem abelha, ele não produz. Então, a abelha é 100% essencial para a produção do melão. O que também é essencial para o melão é o sistema de irrigação. Melão para cá, melão para lá e aqui areia de praia. Qual que foi o desafio para produzir nesse solo? A gente usa uma tecnologia israelense, que é uma irrigação por gotejamento, e ela permite com que a gente dose muito bem a água. Mas e a água nesse clima quente e seco? De onde vem? O solo e o subsolo do sertão são formados por rochas que têm muitos sais. Esses sais deixam a água dessa região salobra. O que é isso? Uma água salgada. A água, dizem por aqui, que nem jumento bebe. Só que é essa água utilizada para irrigar os cerca de 10 mil hectares de melão das fazendas. Como isso é possível? Usando a tecnologia. Tudo começa com a extração de água dos poços artesianos. Hoje eu tenho 34 poços de água salgada e 3 poços de água doce nessa propriedade. Planta gosta de água com sal? Com sal, não. E como é que vocês fazem, então, se essa água é salgada? A gente faz uma pré-mistura nesses tanques de água salgada com água doce, tentando buscar um equilíbrio nesse teor de sal. Ainda acaba com o resultado de uma água com um pouco de sal mais do que a planta tolera. Em 2015, 2016, a gente buscou fora algumas tecnologias. Da Suíça, conseguimos adquirir alguns filtros elétricos que ele faz com que a água que passa por ele, com teor de sal alto, a molécula seja um pouco que disfarçada e quando essa água chega na planta, a planta não percebe o nível de sal alto e acaba absorvendo no normal e o desenvolvimento em campo também acaba que não sendo tão prejudicado. Essa água tratada é usada só para o melão. Segundo os agrônomos, esse processo não causa danos no longo prazo, porque a água volta para o mesmo solo de onde foi retirada. Considerando que esse recurso é escasso na região, nos últimos anos, a empresa resolveu doar uma parte do que coleta de poços de água doce para comunidades de Tibau, município no litoral do Rio Grande do Norte, que fica pertinho de uma das fazendas. São mais de 700 mil litros por mês. Zé Mário, essa é a primeira viagem. Para onde é que a gente está levando essa carga? Estamos indo para o Sítio Jardim. Perto aqui da fazenda? Fica uns 18 quilômetros. E aí, quando você chegar lá, você passa de casa em casa? É, já tem gente lá esperando lá. Ô, Marta! Como é que é, Marta? Recebe água sempre aqui? É, toda semana. E o que a senhora faz com essa água? Serve pra tudo aqui. Eu cozinho com ela, até a gente bebe dela. Ah, é? É. Chegou a água, hein? Chegou, graças a Deus. E esse sorrisão todo aí, Maria? Ah, só tem alegria, né? De vitória. Ah, é? E por que essa alegria toda? Porque água é vida, né? É uma bênção de Deus. Sem água não vivemos.
eu acho bom é que eu tô ajudando a todo mundo, né? Tá alegria. Que bom, que bom. Tá vitória. Com a água tratada, abelhas, vespas e, claro, o melão, esse cantinho do Nordeste vai ganhando uma cara nova. Um susto, uma angústia se transformou numa missão de vida, né? O melão representa para mim toda a minha vida, né? Meu conforto em casa, meus filhos. Então, o melão mudou minha vida. Apesar das tempestades das últimas semanas, os produtores dizem que o cultivo de melão não foi afetado.